Olá, pessoal. Então, estamos de volta aqui para continuar o nosso estudo sobre os povos da era pré-colombiana, certo? Então, nós começamos falando sobre como chegou o povo americano, como chegou o homem no continente americano, certo? E depois nós falamos um pouco da civilização maia, certo? Com seu poder descentralizado, seu poder político descentralizado e tudo mais, e uma civilização que vivia na Mesoamérica, certo? América Central ali, nós estudamos um pouco da sua cultura, da sua religião, da sua economia, sua política, enfim, vimos como eram construídas suas cidades, mais ou menos que ano que eles surgiram, né? Que tem vestígios dessa sua civilização. E agora, né, continuando, vamos falar sobre outra civilização, também da região da Mesoamérica, certo? Essa civilização são os astecas, certo? Que acabaram ainda subjugando os maias, né? Eles vieram depois dos maias e até conquistaram muito do que era dos maias, apesar deles estarem localizados em outra região, certo? Eles se diferenciam em algumas coisas, e em algumas coisas eles até juntaram com a civilização maia, né? Eles utilizaram da civilização maia muitos dos costumes e alguns deuses, inclusive, certo? Isso mostra como eles tinham esse poderio de conquista e essa mistura de culturas, certo? Eles usavam um pouco das culturas, e a gente vai ver ao longo daqui da apresentação que eles faziam muito isso, sabe? De cada povo que eles subjugavam, que eles dominavam, eles acabavam absorvendo algumas das suas tradições, a sua cultura, os seus costumes, enfim, eles eram conquistadores, mas que também eles absorviam a cultura dos povos que eles dominavam. Então, é sobre os astecas que nós vamos falar, certo? Então, os astecas também chamados de México, ou seja, podemos concluir que a maior localização desses povos é no México, certo? No noroeste do México foram onde eles começaram a surgir. Por que eu falo isso? Porque mexicas era um dos povos que habitavam a região da Mesoamérica, certo? Como os toltecas, como os xiximecas, como os maias, como os zapotecas, os mexicas eram um dos povos que ali habitavam, certo? Bom, os astecas surgiram dentro desses povos que habitavam ali na região noroeste do México, mais ou menos naquela região quase fronteira com os Estados Unidos. Hoje, né? Na época, os Estados Unidos eram chamados de Xiximeca. Era a região conhecida como Xiximeca, da região dos Xiximecas. Então, os mexicas, certo? São um dos povos que acabaram originando os astecas. Os astecas foram uma das principais civilizações pré-colombianas, certo? Por quê? Porque eles foram absorvendo muitos outros povos, foram absorvendo as outras culturas que ali habitavam, conseguindo fazer um império, certo? Então, eles eram uma das principais, das mais estruturadas civilizações que habitaram na Mesoamérica, certo? Então, como eu falei, eles habitavam a região da Mesoamérica, na mesma região mais ou menos dos maias, só que um pouco mais ao oeste. Um pouco mais a oeste e norte, não é noroeste, da região que era dos maias, certo? Então, a sua capital, a capital do Império Azteca era Tenochtitlan. O nome dos astecas, das cidades e dos deuses, vocês vão ter que me desculpar, mas elas são bastante complicadas para falar, até porque o idioma deles é bastante complicado. Enfim, eu vou fazer um esforço aqui para tentar falar o nome das
das cidades, dos deuses, dos costumes deles, tentando o melhor possível, certo? Mas então, vamos lá. A capital do Império Azteca era Tenochtitlan. Onde era Tenochtitlan? Tenochtitlan é a atual cidade do México, capital do México, certo? Ali foi fundada a capital do Império Azteca, certo? O Império Azteca foi caracterizado por ser uma civilização bastante sofisticada. Eles eram muito evoluídos tecnologicamente e foram absorvendo a tecnologia e a cultura de outros povos. Ou seja, eles foram evoluindo conforme eles foram conquistando territórios, conforme foram conquistando os outros povos, certo? Mais ou menos aqui, né, é a questão da localização do Império Azteca. Fronteira com praticamente o território maia, que fica um pouco mais a leste. O Império Azteca era um pouco mais a noroeste, certo? Os mexicas eram um povo que viviam mais ao norte, e eles foram migrando, com o tempo eles foram migrando para o sul, e foram dominando territórios até que formaram os aztecas, certo? Então a localização dele é aqui, ó, Oceano Pacífico, Golfo do México, o Mar do Caribe e o Oceano Atlântico do outro lado. Essa é a localização geográfica do Império Azteca. Mesoamérica, certo? Ainda território mesoamericano, muito próximo dos maias. As principais cidades aztecas. Se nós pegarmos o mapa aqui à direita, o mapa geral, vemos aqui, é um pouco ao norte de onde eram os maias. Aqui a gente vê que do ladinho que já tem a civilização maia. Então aqui vemos, onde eu falei aqui, ó, Chichimeca, que era a região americana, na época ali era Chichimeca. Então, a principal cidade, Tenochtitlan, certo? No centro. A cidade de Tenochtitlan tem uma curiosidade. Ela, antigamente, ali era um lago Texcoco. E depois os espanhóis acabaram por soterrar esse lago aí para fazer as cidades dele. Então, ali era a capital. Bem no centro existia um grande lago, chamado de Texcoco, e ali foi erguida a cidade de Tenochtitlan. No centro desse lago tinha uma ilha, e nessa ilha foi erguida a cidade, certo? Então vemos que temos outras cidades aqui próximas, né? Mixteca, Tolocara. Aqui Mixteca está mais destacado porque também era uma grande cidade. Como eu falei, né? Vários povos, várias cidades. Existiam vários povos mesoamericanos, né? Cultura indígena mesoamericana. Mas nós vamos falar dos aztecas, que são as principais, um grande império que se construiu a partir deles, né? Outras cidades como Texcoco, Tlaxcala, Teotihuacan, que é outra cidade bastante importante, bem próxima a Tenochtitlan, né? Bastante vínculo, Tolocar, Tlacopan. Então, essas cidades fizeram parte do Império Maia, do centro do Império Maia, certo? Aqui temos um pouco das ruínas de Tenochtitlan, certo? Que era a capital do Império Azteca, certo? Desculpa, eu falei Maia. Azteca. Então, aqui, essa é a ruína da cidade do Império Azteca. E atrás nós vemos que já é a cidade mais moderna, né? Mais atual, certo? Que vemos ali atrás até parte da arquitetura que poderia ser espanhola, né? Quando chegou e dominou, certo? Porque os espanhóis, como não aconteceu com os maias, com os astecas, os espanhóis tiveram bastante contato com os astecas. Muitas guerras que perduraram um longo período, certo? Então, aqui temos uma representação ilustrativa do que era essa capital, essa Tenochtitlan, certo? Pensem o que era essa capital azteca, vejam que imponente e a estrutura dela, com palácios,
com pirâmides que também eram usadas, assim como os maias, os astecas também utilizavam essas pirâmides como templos religiosos, como lugar de sacrifícios, também sacrifícios humanos, ou seja, eles absorveram também essa questão da cultura maia, a partir do momento que eles conquistaram os maias, né? Eles apenas eram uma pequena tribo dos mexicas, e aí eles foram conquistando, porque esse é um destaque deles, eles são grandes conquistadores. Então, aí a gente pode ter uma ideia do que foi essa cidade, esse império que se construiu. Uma grande capital, diferente dos maias, que eram pequenas cidades-estados, os astecas constituíram, principalmente a partir da sua capital, um grande império, certo? Então, na região, como eu vinha falando, existiam outras culturas. Existiam os olmecas, os zapotecas, os mixtecas, os totonacas, e entre outros, né, xiximecas, e teutecas, enfim, muitas culturas. Axcoalas. Na região do México, né, essa parte aí faz a região, uma parte do México e da Guatemala, certo? Essa região que a gente mostrou no mapa, hoje ela é uma parte do México e Guatemala, certo? Esse povo, o asteca, ele se caracteriza muito pelo seu poderio militar, certo? Ele é um povo guerreiro e conquistador. Ele conquistou muitos povos, muito. Ele avançou a partir dos mexicas, um povo pequeno, né? Eles foram crescendo, migrando e conquistando cada vez mais territórios, certo? Então, como se originou o povo asteca? Como eu falei, eles foram originários dos povos mexicas, certo? Que eles se estabeleceram eles, os mexicas, viviam no Vale do México, certo? Em que data? Certo? Nós falamos dos maias que vieram há 3.000 anos antes de Cristo, né? No caso, os mexicas não. Os mexicas já, eles ficaram ali e cresceram, ficaram no auge ali, 13, 1200 e alguma coisa, né? Então, ali, eles se estabeleceram no Vale do México e começaram a criar essa grande civilização chamada de Azteca. Então, como é que se originou essa civilização? Eles migraram de uma região que se chamava Aztlán, certo? Como eu falei, norte e noroeste do México. Então, esse povo mexica foi migrando, certo? E guiados pelo seu principal deus, certo? O seu principal deus, que agora vai me complicar aqui para pronunciar, é Huitzilopochtli, né? Esse deus, Huitzilopochtli, foi o principal deus dos astecas e foi o que guiou o povo para ir conduzindo e conquistando territórios e formando seu império. Eles foram vindo lá daquela cidade, daquela região lendária chamada Aztlán, que na verdade os historiadores e pesquisadores viram que era pela sua cosmologia, pela sua história que eles encontraram no povo, eles viram que era mais ou menos na região noroeste, certo, do México, onde surgiram esses povos, e eles, conduzidos por esse Deus, seu principal Deus, né, o Deus criador, eles foram migrando, até chegar em Tenochtitlán, que era a sua capital. Aí, eles fundaram Tenochtitlán, né? Eles foram crescendo, conquistando mais territórios, unindo povos, subjugando povos, ficando cada vez mais fortes, e eles fundam uma cidade chamada de Tenochtitlán, certo? Que eu já falei, a capital, hoje capital do México, feita ali numa ilha que ficava dentro de um lago, um grande lago, o Lago Texcoco. Essa grande ilha foi fundada a cidade. Ali, eles fundaram a capital. Inicialmente, quando eles chegaram na capital, eles fundaram um templo feito de bambu, certo? Ele é um templo de bambu que foi guiado
pelo Deus principal deles, eles foram guiados que, quando eles chegaram naquele lugar, eles viram uma serpente sendo comida por uma águia, certo? Então foi um presságio dos deuses. O Deus disse, ó, aqui é o lugar. Bem naquele cactus, naquele lugar, foi um presságio, foi uma mensagem dos deuses que viram uma águia em cima de um cactus comendo essa serpente, e aí disseram, não, é aqui que vamos fundar a cidade. Então, a primeira coisa que eles fizeram, como era o que eles tinham na época, fundaram um templo de bambu, né? A primeira construção deles foi de bambu. Depois, posteriormente, claro, construíram grandes cidades em pedra. Mas a principal, quando eles chegaram nessa cidade, graças a essa orientação dos deuses, eles criaram um templo de bambu. Eles desenvolveram uma força militar muito grande. Conforme eles iam conquistando territórios, certo? Eles iam formando grande poderio militar, certo? E formavam também laços comerciais com outras cidades, certo? Porque se você não tiver isso, também você não vai conseguir, né? Se você só dizimar as populações, você não vai conseguir dominar, certo? Você vai dizimar elas, não vai ter trabalhadores, você vai acabar sucumbindo. Então, eles tiveram grandes laços comerciais com outras cidades, certo? Ou seja, esses laços comerciais com as cidades principais que eu mostrei no mapa lá, faziam a Tríplice Aliança. Se chamava Tenochtitlan, capital, Texcoco e Tlacopan. Essas três cidades formaram uma Tríplice Aliança, eram as cidades mais poderosas a princípio, né, desse império, que foi crescendo, que foi, né, e juntaram ali, fizeram a Tríplice Aliança. Por que eles fizeram essa Tríplice Aliança? Porque existia outra cidade chamada Azcapotzalco, esses nomes, né, aztecas complicados. Azcapotzalco era a cidade dos tepanecas. Essa cidade dos tepanecas era uma das principais cidades da região. Essa cidade obrigava as outras menores a pagar impostos. Então, ela subjugava essa cidade, subjugava as outras cidades que tinham ao redor. A partir de 1428, aconteceu essa Tríplice Aliança, e essa Tríplice Aliança acaba derrotando a cidade de Azcapotzalco, certo? Então, eles derrotam a cidade, conquistam essa cidade, conquistam todas as outras cidades que elas já tinham sido conquistadas e começa a se formar um grande império. Posteriormente, Tenochtitlan pega, mesmo com a cidade, aquela Tríplice Aliança, ela subjuga as outras cidades da Tríplice Aliança. Ou seja, ela cresce mais, ela se torna uma grande capital, com bastante poderio militar e acaba subjugando as outras cidades que ajudaram ela a dominar Azcapotzalco. Certo? Então, eles precisaram dessas outras cidades, porque a Azcapotzalco era uma cidade muito forte. Em 3, essa Tríplice Aliança acaba derrotando a Azcapotzalco, derrota ela, e após derrotar ela, a Tenochtitlan acaba derrotando as outras cidades que se aliaram a ela, se formando em si um grande império, um grande enriquecimento e expansão territorial. Então, ela é uma capital, se vocês olharem ali no mapa, ela ficava no centro do México e dali se expandiu e enriqueceu, dominando e conquistando mais e mais territórios. Certo? Então, vamos falar um pouco sobre a sua política e a sua sociedade. Certo? A política e a sociedade, muito parecido com os maias, eles tinham uma grande diversidade de povos e eles eram uma sociedade hierarquizada. Para vocês terem uma ideia, eles chegaram o Império Azteca chegou a 11 milhões de habitantes. A capital, Tenochtitlan, chegava até 400 mil habitantes. Era mais habitantes que qualquer cidade europeia da época, certo? Porque na Europa ainda não existiam grandes cidades. Então você tem noção do que foi essa civilização.
naquela época, em 1325, que se formou a cidade, depois em 1400 em diante, ela se formou um império de 11 milhões de habitantes, ou seja, tinha a capital com 400 mil habitantes, e essa capital dominava todo aquele território, todas aquelas cidades, né, formando aquele grande império, né, uma cidade de 400 mil habitantes, formando um grande império de 11 milhões de habitantes. Podemos ter noção do que foi essa civilização, certo? Então, as regiões que eles iam conquistando, eles acabavam cobrando impostos dessas regiões, certo? Você domina, você acaba subjugando, você acaba criando impostos para se manter no poder. Então, subjugava, criava impostos e arrecadava para, né, continuar a conquista, porque eles eram apaixonados por conquista. Eles tinham uma hierarquia, né, e essa hierarquia, o rei era muito parecido com um dos mais, claro que com um grande império, né, e eles iam dominando os povos, era o principal objetivo militar deles. Eles conquistavam e faziam os povos pagarem impostos. Como esses povos pagavam impostos? Não tinha dinheiro. Então, os povos, cada cidade, como era uma cidade, eram cidades diversificadas, como eu falei, de outros povos, toltecas, eximecas, titimecas, né, toltecas, enfim, cada um para fazer alguma coisa. Então, eles pagavam através do que eles tinham, do que eles possuíam. Então, eles pagavam através de utensílios, através de joias, alimentos e até mesmo de escravos, né? Utilizavam impostos, você tinha um escravo na sua cidade, você tinha que pagar impostos, você não tinha alimento, você não tinha joias, você não tinha nenhum utensílio artesanal, você acabava pagando com algum escravo que você tinha, certo? Essa era a maneira do poder central cobrar a população através como não existia dinheiro. Depois nós vamos ver que eles tinham uma moeda de troca, muito valorizada, mas a princípio era utensílios, joias, alimentos e escravos para sacrifícios, certo? Bom, aqui nós temos uma imagem da pirâmide social, certo? Muito parecido com os maias, né? Foram absorvendo sua cultura. Temos no topo da pirâmide a nobreza, no topo mesmo, está o chefe dele, o deus, o rei, né, dos astecas. Porém, a nobreza, chefes militares, altos funcionários públicos e religiosos. Ou seja, né, esse povo também tinha seus chefes militares para defender as cidades, certo? Para defender o império, os funcionários públicos, que eram a nobreza, que cuidavam da questão da organização social, né? Criavam as leis, executavam as leis, e os religiosos, certo? Os religiosos que se preocupavam com a questão, né? Os sacerdotes, com a questão religiosa, né? E a questão das cerimônias, dos rituais, assim, muito parecido com os mais que nós tínhamos conversado. Então, nessa pirâmide social, também tínhamos potitecas, que eram os comerciantes, certo? Os únicos que tinham essa classe social, certo? Eram os únicos que tinham permissão para viajar. Certo? Senão você estava naquela cidade, você não podia sair daquela cidade. Os camponeses, os escravos, os artesãos, eles não podiam sair. Quem podia sair eram os nobres, e abaixo dos nobres apenas esses comerciantes, para fazer esse intercâmbio comercial. Eram os únicos que eram permitidos, certo? Os artesãos, né, abaixo dos potecas, tinham os artesãos, que eram os que faziam os vasos, as pinturas, enfim, a arte da sociedade. Os camponeses, como sabemos, né, os trabalhadores, que cuidavam da alimentação da cidade e da construção da cidade, tá? E os escravos, que eram a sociedade mais baixa, a classe social mais baixa, né? Prisioneiros de guerra de outros povos, e sendo a base dessa sociedade, certo? Então, como nós íamos falando, o topo da base vinha o Ei Tlatoani,
que era o imperador visto como a representação de Tezcatlipoca. Esses nomes maias, astecas. Bom, enfim, ele era o rei, o imperador, e também, como era uma sociedade teocrática, nós vamos ver depois, ele era a representação desse deus, né? Do deus principal dos astecas, certo? Como eu falei, a nobreza era responsável pelos cargos administrativos, né? Fazer e executar as leis. Os homens comuns, comerciantes, artesãos e camponeses. E os escravos. Nesse quesito, os escravos aqui tinham um pouquinho de diferença dos outros escravos, dos escravos dos maias, vamos fazer essa diferenciação. Os escravos astecas, eles podiam ter posses e família. Eles podiam trabalhar e ter suas posses, certo? Mas normalmente eram criminosos e endividados. Não conseguiam pagar as dívidas, acabavam sendo escravos. Mas eles tinham uma pequena margem, uma pequena, né, de liberdade. Eles podiam ter posses e podiam ter famílias, certo? Enquanto outros não poderiam, certo? A sua economia, basicamente, agricultura, né, com cultivo de milho, que era um alimento básico naquela região, né? A região da Mesoamérica era muito cultivo de milho. Também cultivavam feijão, pimenta, fumo muito importante, porque os espanhóis, quando vieram, se encantaram com o fumo, né? O fumo deles, né? Algo que não existia na Europa, e eles adoraram fumar. Tomate, certo? E cacau. Cacau nós já vamos ver que é muito importante para os astecas. E como eles praticavam essa agricultura? Essa agricultura era praticada de uma técnica chamada de chinampas. Era uma técnica de cultivo baseada em ilhas artificiais no Lago Texcoco, aquele lago que eu disse que depois foi enterrado pelos espanhóis, né, para fazer a cidade, né? Esse lago utilizando o material do próprio lago para adubar as colheitas, certo? Aqui nós temos uma ideia, né, do que é isso, certo? Então temos os lagos e temos as chinampas, que eram terras flutuantes em cima dos lagos, que eram utilizadas para plantar milho, feijão, cacau, enfim. Então todos esses nutrientes que ficavam no lago, certo? Além de ser a água, né, regada, hidratar o milho e a agricultura, eles utilizavam essa água e nessas aqui temos uma representação também, cercados, os trabalhadores aqui cultivando, né, milho, cacau, né, feijão, enfim, utilizando a água dos lagos para regar as suas colheitas. Também, boa parte dessa alimentação, ela provinha da caça e da pesca, certo? Não só de agricultura viviam. Também não criavam animais. Eles não tinham o costume de criar animais. Igualmente, como os maias, eles caçavam os animais, certo? Eles pescavam e caçavam. Não criavam, não tinham criação de gado, de ovelha, de nem nada disso, certo? Até porque o gado foi trazido pelos europeus. O comércio também representava uma importante atividade econômica. Eles comercializavam cada cidade, certo que tinha um império central, mas as cidades ao redor desse império praticavam muito comércio, certo? Como eu falei, cada cidade tinha uma característica, cada cidade produzia alguma coisa importante para ela que a outra cidade não tinha. Então, essa troca comercial acontecia entre as cidades, certo? E o cacau era símbolo de riqueza e poder. E o cacau era utilizado como uma moeda de troca, certo? Essa moeda de troca era utilizada em muitas representações de pedras,
representações artísticas que eles exaltam o cacau. Por quê? Porque ele representava, quem tinha cacau era rico e poderoso, certo? Até porque foi daí que surgiu o chocolate, né? O chocolate veio lá dos astecas, né? Foi o que se encontrou aqui, esse fruto. Olha aqui, ó, uma representação, uma pintura de um sacerdote oferecendo a outro o cacau, uma moeda de troca. Isso é uma representação de um comércio, certo? Um pega alguma coisa, nessa pintura vemos, e o outro devolve alguma coisa. E o cacau, a partir do cacau, segurado pela mão de um deles, ele paga o produto, a mercadoria, certo? Então o cacau era utilizado como dinheiro nessa época. Bem, então, agora falando um pouco sobre a religião, certo? Falar um pouquinho sobre a religião dos astecas. Da mesma forma que a religião dos maias, a religião dos astecas é uma religião politeísta. Ou seja, uma religião que acreditava em vários deuses, certo? Ela acreditava no deus da chuva, no deus da colheita, no deus da guerra, no deus da sabedoria. Essa sabedoria é bastante importante para eles, certo? O deus da guerra, por exemplo, foi o deus que conduziu eles a Tenochtitlan, né? Conduziu eles daquela civilização mexica, que eram pequenos povos que conduziam desde o noroeste de Aztlán, desde o noroeste, que foi vindo, e que conquistou e que se tornou nesse império. Foi conduzido pelo deus da guerra, a questão da águia, né, que comeu aquela serpente, né, foi o deus da guerra que conduziu esse povo até essa grande cidade que foi construída, certo? Como eu tinha falado, conforme eles iam conquistando povos, que eles iam dominando povos, também, muitas vezes, eles mantiveram a cultura desses povos, as crenças desses povos, certo? A partir de que crenças ou culturas ou deuses que eles achavam que poderiam fazer parte do seu panteão de deuses, eles tinham, né? Eles absorviam aquilo e eles tomavam para si aqueles deuses, aquela cultura, aquele costume de todos esses povos que eram conquistados por eles, certo? Um exemplo disso que tem aqui é o Quetzalcoatl, que é o deus do aprendizado, um deus muito importante para eles, certo? Deus do aprendizado, para os astecas, era Quetzalcoatl. Para os maias, certo? Era Kukulcán. Ou seja, houve essa fusão, né? Era o mesmo ser, era o mesmo Deus, com um nome diferente. Para os astecas era Quetzalcoatl e para os maias era Kukulcán, certo? Então isso significa que eles absorveram esse Deus, eles tomaram para si esse Deus a partir do momento que eles conheceram os maias e subjugaram os maias. Então, assim, eles iam, como falei, absorvendo outras culturas. Aqui temos uma representação do deus Tezcatlipoca, que é o principal deus deles, né? É o deus que, no momento que um soberano assume o poder da cidade, esse Deus se torna a representação o soberano, na verdade, esse rei, que como é uma sociedade teocrática também, certo? Esse Deus, ele é encarnado nesse soberano, né? Esse Deus Tezcatlipoca, né? Como não tem cada cidadezinha com seu Deus, como era a cidadezinha que eu digo, né? Como cada cidade, estado, como os maias tinham seu Deus, nesse caso era diferente. Nesse caso, como era um império centralizado, um poder centralizado, né, um grande império, esse era o Deus principal de todo o império. Então, o representante era... o poder do representante era emanado desse Deus que nós vemos aqui, uma representação dele, né?
uma mistura de animais, né, de natureza com um ser humano, né. Aqui temos o Deus do aprendizado, que eu tinha falado, Quetzalcoatl, certo? Aqui temos ele, uma representação dele numa parede lá de uma cidade asteca, uma representação em pedra do Quetzalcoatl, que era o Deus do aprendizado, que era um Deus muito importante para eles. A partir dele, muitas vezes se fala sobre os sacrifícios, certo? Esse aqui era o Deus da guerra, que era o que guiou o povo, né, até a cidade que eu tinha falado, a cidade você vê que ele tem um escudo, uma espada, então ele é o Deus da batalha, o Deus da conquista, muito importante para os astecas, um povo conquistador, um povo que dominou muitos povos, e então essa população venerava bastante esse Deus da guerra, que foi o que guiou o povo, segundo a sua lenda, até a grande cidade que formou o império, né? O Deus da chuva, que é uma representação em pedra, o Deus da chuva, Tlaloc, né? O Deus da chuva, aqui no jardim já está na água, né? Então, essa é uma representação lá, que existe lá em uma cidade asteca, desse Deus da chuva, que eles faziam os sacrifícios para ele, para que em tempos de seca, né, chovesse, tivessem boas colheitas, certo? Então, assim, continuando, né, falar sobre a religião, eles também eram adeptos dos sacrifícios humanos, da mesma forma que os maias, eles eram adeptos dos sacrifícios humanos. Como eram feitos esses sacrifícios humanos? Normalmente, para os astecas, o que mais se utilizava era a retirada do coração ainda vivo. Tinham, que esfolavam vivos, os afogamentos, né? Mas esse era o principal, certo? Esse de sacrifícios humanos, retirando o coração da pessoa, com ela ainda viva, né? Eles utilizavam uma faca asteca, que era uma pedra, na verdade, né? Ela era uma pedra muito afiada. Eles enfiavam embaixo das costelas, aqui, faziam um corte, segundo os relatos que existem nas escritas astecas, eles enfiavam a mão dentro e a pessoa era segurada viva, arrancada o coração ainda batendo, né, na mão dos sacerdotes ou de quem fazia esse ritual, era oferecido para os deuses, o coração ainda batendo, e a pessoa ainda estava viva, olhando para o próprio coração tendo sido arrancado. Uma coisa bastante complicada, né? Mas, enfim, era o costume deles, né? Normalmente da mesma forma que os maias eram os prisioneiros de guerra, os escravos, normalmente eles, de povos que não aceitavam essa imposição asteca, né, essa subjugação, né, não aceitavam pagar os impostos, então eles eram retirados, essas populações eram caçadas praticamente, né, e levadas para esses sacrifícios, para as oferendas a esses deuses, né. Por que eles faziam isso? Porque eles acreditavam que os deuses estando satisfeitos, o sol continuaria brilhando. Porque se os deuses não estivessem satisfeitos, a escuridão tomaria conta do mundo, certo? Então eles faziam isso justamente para que os deuses estivessem contentes, para que os deuses estivessem satisfeitos com tudo que eles faziam, certo? E por que eles faziam esse sacrifício para o sol que brilhava? Porque sem o sol eles não tinham colheita, sem o sol eles não tinham vida, não tinham luz. Enfim, porque tem um mito de fundação, né, do Quetzalcoatl, certo? Que é o deus da sabedoria, que nós vimos ali. O Quetzalcoatl, em um momento, nessa lenda, nesse mito da fundação do povo asteca, ele arrancou o próprio coração, certo? Em um ato de alto sacrifício, ele arrancou o coração, ele ofereceu para o sol continuar brilhando. Certo? Então, ele, o Deus Quetzalcoatl, o Deus da sabedoria, fez esse auto-sacrifício,
e fez essa ação de tirar o próprio coração e oferecer para o sol continuar brilhando. Então, isso se tornou uma dívida aos deuses. Por isso, que para o sol continuar funcionando, os astecas faziam sacrifícios regulares. Ou seja, os maias faziam sacrifícios em alguns momentos. Os astecas faziam sacrifícios regulares. Eles eram muito regulares. Cada pouco eles sacrificavam alguém. Por quê? Porque o sol brilha todo dia. Então, se você pegar uma época que chove 3, 4 dias seguidos, eles já faziam um sacrifício, certo? Já pegavam um escravo, alguém prisioneiro de guerra e tal, e eles já faziam esse sacrifício, né? Já arrancavam o coração dessa pessoa no altar, justamente para o sol voltar a brilhar, né? Para parar de chover e o sol voltar a brilhar. Porque sem o sol não tinha luz e eles cultuavam muito o sol. Então, essa é a dívida que eles tinham com os deuses, né? Então, esses sacrifícios eram feitos regularmente, justamente por causa dessa dívida que o Quetzalcoatl acabou tirando do próprio coração. Ele tirou o coração, ele ofereceu o seu coração, e os povos, a partir disso, começaram a fazer isso para deixar os deuses contentes, né, satisfeitos, e o sol continuar brilhando no mundo. Certo? Então, vamos falar um pouco da arte e da cultura, né? Existe uma ligação entre os seres do mundo físico e o mundo espiritual. Essa ligação, ela acontece com porque nesses povos, a política, a cultura, a religião, eram todas ligadas, eles eram todos ligados. O mundo espiritual e o mundo físico era ligado. Eles tinham essa crença que tudo acontecia simultaneamente. Então, essa ligação entre os seres do mundo físico e essa ligação do mundo espiritual se chamava teot. Certo? Essa ligação que eles acreditavam que existia, né, essa influência do mundo espiritual no mundo físico, certo? Onde, a partir de seus sacrifícios, né, o mundo espiritual intervinha no mundo físico. Estava chovendo demais, o mundo espiritual, eles precisavam da ajuda do mundo espiritual, eles faziam esses sacrifícios, e, enfim, o mundo espiritual ficava com compaixão no mundo físico e ajudava o mundo físico. Essa ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual se chamava de teot, certo? Então, eles tinham essa crença desse mundo ligado entre físico e espiritual. Eles tinham um grande apreço pela astronomia, né? E isso, com certeza, resultou em sucesso na agricultura. Né? Vocês viram aquelas plantações, né? Que tinham uma técnica muito, muito interessante. Eles faziam em cima dos rios para utilizar próprios nutrientes do rio, né? Que o rio acumulava para as colheitas, e eles também, né? Com a astronomia, a questão das chuvas, da lua, né? Eles tinham esse conhecimento dos astros nas colheitas, nas plantações, sabiam a época de plantar, a época de colher, e tudo isso, né? Grande pelo esse conhecimento de astronomia, né? Como era o giro dos astros, quando era épocas de chuva, épocas de sol, enfim. Um destaque muito importante da cultura asteca é a arquitetura. A arquitetura asteca realmente foi impressionante. Eles fizeram grandes construções em pedra, grandes cidades, como eu mostrei antes ali, uma representação do que tinha sido a cidade de Teotitlán, mas não só Teotitlán, como outras cidades também muito estruturadas, porque eles tinham grandes conhecimentos em matemática, geometria e cálculo. Então, sendo assim, eles criaram grandes cidades em pedra, grandes construções, grandes templos. Claro, infelizmente, né, foram destruídos, mas eles construíram grandes, então eles tinham um conhecimento muito aprofundado nessas ciências, né, na matemática, na geometria
e no cálculo, certo? Ó, como disse, atividades importantes dos astecas eram a escultura, a cerâmica e a pintura também, certo? Até porque existia muita troca comercial, certo? Valores, vasos, esculturas, pinturas, artesanatos, eles trocavam entre as cidades. Era uma moeda de troca. Portanto, eles praticavam muito, né, essas atividades. Então, eles esculpiam muito. A cerâmica tinha variadas formas, né, e pinturas. As pinturas também, pinturas em tela, pinturas em parede, muito importante para os astecas, né? Porém, eles também desenvolveram a metalurgia, certo? Porém, eles não utilizavam o ferro, certo? Não existia o ferro para eles, eles desconheciam o ferro. Mas eles tiveram a metalurgia em cobre, bronze, principalmente ouro e prata. E isso foi um dos motivos, né, por eles ter tanto ouro e tanta prata que brotava naquele território, né, acabou, né, os espanhóis ficaram meio, né, atiçou a cobiça dos espanhóis, então eles tinham esculturas em ouro. Depois eu vou mostrar algumas telas aí, esculturas em ouro. Eles tinham, é impressionante, máscaras de ouro, e isso, né, os espanhóis atiçou a cobiça deles e foi um dos motivos que eles foram depois invadidos e dizimados pelos espanhóis, né. Eles também tiveram um embrião do teatro, certo? Existem relatos na literatura deles que eles faziam representações teatrais, certo? Eles tinham a música também e a dança. Eles se valiam da música e da dança. Eles tocavam instrumentos musicais, eles dançavam, eles representavam coisas do cotidiano, né? Representavam seus deuses, todas com representações teatrais e faziam espetáculos para a população, certo? Observar esses espetáculos. Ou seja, né, um embrião do teatro, vamos dizer assim, como muitos pesquisadores dizem, né? Cerimônias que não só se baseavam em sacrifícios humanos, certo? Mas que também, né, tinha música e dança, né? Um pouco de alegria, né? Era uma cultura muito rica, mas que foi destruída pelos espanhóis. Muitas coisas, muitas cidades destruídas. Se nós olharmos Tenochtitlan, naquelas ruínas que tem em Tenochtitlan e como ela era reconstituída pelo computador, graficamente, é impressionante como ela foi destruída, certo? Que sobrou muito pouco da cidade. Mas era um grande império. E assim foi também com a questão do ouro que eles possuíam, foi totalmente tirado deles, né? Suas artes, né? Vasos quebrados, ainda existem vasos quebrados, suas pinturas na parede, as construções, enfim. Infelizmente, os espanhóis destruíram para fazer outra cidade, uma cidade espanhola. Os espanhóis eles faziam isso, né? Eles reconstruíam uma nova Espanha, certo? Aqui a gente vê, né, a cerâmica com variadas formas, né? Muito interessante. Esses são vasos encontrados nas cidades astecas, certo? Com variadas formas e tamanhos, né? Outro vaso, né? É o mesmo vaso aqui do lado. Olha só as pinturas com gráficos, feitas em barro, certo? Cerâmicas astecas. Pinturas, certo? Também pinturas que representam o seu cotidiano, né? Aqui vemos, talvez, um caçador, né? Caçando um animal.
Aqui a gente vê as representações, talvez, de deuses, né, nas pinturas, muito importante. Aqui temos os deuses, ó. Aqui é o deus principal deles ali, falando com outro deus, né, aquela cidade mística, né, aquela cidade onde os deuses moram ali, então eles representavam, né, nas pinturas toda essa cultura, né, as cidades dos deuses, como os deuses se relacionavam com os humanos, enfim, coisas que eles acreditavam, coisas das suas crenças, da sua cosmologia, e então eram representadas em suas pinturas. Uma escultura, aqui temos uma escultura também, né, provavelmente deuses, isso é encontrado facilmente na internet, as esculturas astecas. Aí mais uma escultura, um homem pensando, bastante curioso, né? Aqui também temos uma escultura monolítica, né? Representando deuses, certo? E aqui, como eu tinha dito, né, anteriormente, o cacau era utilizado como moeda de troca. O cacau era muito importante, porque dele se fazia o chocolate. E aqui nós vemos o quão importante era o cacau, porque temos aqui uma escultura monolítica de provavelmente um camponês carregando cacau, certo? Por que eu digo que é um camponês? Porque vocês viram que as vestes, quando as representações são dos sacerdotes, ou quando as representações são dos deuses, né, das pessoas importantes, dos nobres, ou até mesmo do rei, né, do imperador azteca, ela vem toda ornamentada, com penas, com capacetes, com, né, uma vestimenta toda ornamentada. Aqui não, aqui nós vemos uma pessoa comum, que provavelmente é uma representação, estava trabalhando, e está aí com um cacau na mão, ou seja, ele representa o trabalho, a colheita do cacau, e como o cacau era importante para essas pessoas, para as civilizações, e como era utilizado em moeda de troca. Como eu disse, pessoas que possuíam muito cacau eram importantes, eram ricos, certo? Eram considerados ricos, porque ele é uma importante moeda de troca. Aqui a arquitetura, como eu falei, isso é o que sobrou. Então, vocês imaginem o que era a arquitetura na época, né? Grandes pirâmides, grandes construções de templos, de pirâmides, e que eram usadas para sacrifícios, principalmente, mas também ao redor, né, templos, locais de casas, né, palácios do governo, enfim, a arquitetura extremamente estruturada. E vemos que essa arquitetura, ela é num planalto, né, numa região plana, uns planaltos mexicanos, né, é uma região mais plana. Depois nós vamos ver nos Incas que geograficamente é totalmente diferente. É uma arquitetura bem diferente, uma questão bem diferente, o que os povos incas, que eram das sociedades andinas, já não eram mais mesoamericanas, como os maias aztecas, já tiveram outro tipo de dificuldade para fazer as suas construções, né? Até por isso não tinham construções tanto piramidais assim, porque não tinham uma base, né? Eles construíam nas montanhas. Mas aqui, como era um planalto, nós vemos muitas construções em pirâmide, tanto dos astecas como dos maias. Correto? Então, os astecas e os maias construíram muitas pirâmides. Aqui são templos, aqui é um templo, certo? Um templo asteca, entrada, saída. É esse templo aqui, ó. É esse templo aqui, ó. Aí, visto de longe, também vemos que é um planalto, uma floresta ao redor,
mas grandes templos, grandes construções em pedra que os astecas eles tinham, certo? Essas construções vocês podem ver no mesmo site que eu sugeri quando eu dei a aula dos maias. É um site que fala sobre a época pré-colombiana, como eu falei anteriormente, ali México, um é mexicano, o outro site é chileno, certo? Nesse site você vai encontrar uma infinidade de coisas, questões arqueológicas, relatos arqueológicos, como está o andamento das pesquisas, um monte de obras de arte, de pintura que estão no museu, né? Vocês podem acessar facilmente esse site e eu sugiro que façam isso, porque é muito interessante, é um site muito legal para entender um pouco da civilização pré-colombiana, suas obras de arte, sua cultura, né? Enfim, é um site muito, muito rico. Bom, falando do começo, da origem e como viviam esses povos astecas, vamos falar um pouco também agora do fim dessa civilização asteca. Como essa civilização asteca acabou, certo? Os maias, como eu tinha falado anteriormente, eles acabaram desaparecendo muito antes da chegada dos espanhóis, certo? Quando os espanhóis chegaram, os maias já não existiam mais, ou eles já estavam misturados com outros povos. Aqui não. Aqui com os astecas estavam ainda quase praticamente no auge da sua civilização, certo? Os astecas estavam muito bem, obrigado, certo? Então, assim, o que fez com que os espanhóis quisessem atacar a civilização maia, certo? O que fez isso? O poderio e riqueza, né, que chama a atenção dos espanhóis. Ou seja, ficou-se sabendo, certo? Principalmente o Hernán Cortés, o espanhol Hernán Cortés, que veio até aqui a pedido da coroa espanhola, né? O Hernán Cortés estava em algumas ilhas ali da América Central e vieram para ele informações de uma civilização muito poderosa, muito grande, que vivia lá naquela região do México ali, né? Na Mesoamérica ali, na região já continental. E ele disse, mas essa população é grande e tal, né? Como nós falamos, né? 11 milhões de habitantes era o império. E como é que ele ia dominar esse império? Certo? Porque ele tinha alguns homens, né? E como é que ele ia fazer isso? Porque ficou se sabendo que foi comunicado a ele que eles tinham muito ouro e muita prata nessa região. E isso, né, atiçou a cobiça de Hernán Cortés, certo? Então, se nós vermos, é difícil dominar um povo com 11 milhões uma população de 11 milhões de pessoas, certo? E ainda mais um povo que era conquistador e um povo que conquistava territórios. Mas o imperador Montezuma, que era o imperador asteca na época, ele teve um presságio. Ele pressagiou essa chegada dos espanhóis. Mas por que ele pressagiou essa chegada dos espanhóis? Porque um deus, o Quetzalcóatl, esse deus, o deus da sabedoria, lembram que ele arrancou o próprio coração, deu para o sol, e aí depois disso, depois desse auto-sacrifício, ele se isolou, ele foi embora, ele abandonou os astecas. Os astecas fizeram esse sacrifício para ele voltar. E existia a lenda, certo? Que ele retornaria. O Quetzalcóatl retornaria do mar, ele viria do mar. O grande imperador, o grande deus, viria do mar para, de novo, posteriormente, para governar a cidade. Hernán Cortés, como era muito esperto, né,
sabia dessa lenda, dessa volta desse Deus que viria para governar de novo, para conduzir o povo da cidade. E aí, como Montezuma também ficou sabendo sobre o Hernán Cortés, ele mandou mensageiros, né? O Montezuma mandou mensageiros para o Hernán Cortés para presenteá-lo, né? Presenteando em joias, em vasos, em cerâmica. E o Hernán Cortés olhou para os mensageiros esses e disse: olha, eu sou o Quetzalcóatl, eu sou o Deus que vocês esperam. Vai lá falar com Montezuma e diz que eu sou esse Deus, né? Que eu sou o Deus que vocês tanto esperam e que eu tô aqui que é para mim esperar, que eu tô chegando lá, né? Enfim, os povos e esses mensageiros com presentes, eles foram até Montezuma e falaram, olha, o Quetzalcóatl está chegando aí. Né? E eles eram diferentes, tinham barba, tinham outras vestimentas, então eles né, chamavam a atenção, eram brancos, né, enquanto que os astecas eram um pouco mais, tinham uma cor mais escura, eles eram mais diferentes, né, a fisionomia, né, a biologia deles, né. Então eles, é um deus, ele é totalmente diferente, né, e aí Montezuma vai, né, e fala, não, vamos lá, então, vamos ver se Quetzalcóatl. Então, nessa crença que o Montezuma tinha, ele acabou deixando o Hernán Cortés dominar o povo. Mas o Hernán Cortés não fez isso sozinho, como diz ali. Ele se aliou com outros povos, certo? Ele se aliou com outros povos, porque sozinho, com o pessoal que ele tinha, ele não ia conseguir dominar o Império Azteca, que era um império conquistador e que era um império guerreiro. Então, ele se aliou com um povo chamado Oxcalas. Certo? Esse povo, Oxcalas, ele anteriormente tinha sido já dominado pelos astecas. Ou seja, ele já tinha uma rixa com os astecas. Certo? Então, quando eles veem que um Deus vem e pede aliança a eles, eles já não gostavam, né, dos astecas. Já eram dominados pelos astecas. Pessoas do seu povo eram levados para sacrifícios. Então, eles, não, vamos se aliar aos espanhóis. E aí, um grande contingente de guerreiros se aliou aos espanhóis, né? Aliado a isso, o Império já vinha meio que se enfraquecendo por conflitos internos, né? Um grande império é muito difícil de governar. Então já tinham sido enfraquecidos por grandes conflitos, por fome, que as colheitas começaram a começaram a extinguir-se a comida, e a falta de água, a falta de chuvas. Outro fator muito importante, os primeiros espanhóis deram de presente a varíola. Então, muitos povos ali da América Central, da parte da Mesoamérica e da América Central, das outras ilhas, foram acometidos pela varíola. A varíola foi matando muitos povos e como eles tinham contato, né, os astecas também estavam enfraquecidos, então, por conflitos, por fome, por falta de água e um presente que veio dos europeus chamado varíola. Muitos doentes, e aí o corpo deles biologicamente não tinham defesas para esse tipo de doença, eles não conheciam, né? O povo não tinha essa doença, não fazia parte o organismo não estava acostumado com a varíola, e eles foram acometidos pela varíola. Com esse enfraquecimento e a aliança de lutavam constantemente com os astecas, né, que não gostavam dos astecas, acabaram dominando os astecas. 13 de agosto de 1521, os espanhóis tomam a cidade de Tenochtitlan, certo? Os espanhóis tomam a cidade de Tenochtitlan, saqueiam a cidade, roubam o ouro
matam muitos astecas, foi um genocídio, certo? Mataram muitos astecas. E depois, quando eles já, cada vez mais espanhóis vinham para a América, os povos que anteriormente se aliaram a Hernán Cortés acabam sendo dizimados também, certo? Porque eles também possuem ouro, eles também possuem pedras preciosas, e isso chama muito a atenção do Hernán Cortés, a cobiça europeia por ouro. A Europa estava precisando, né? Já estava enfraquecido o ouro lá, e aí, né, tomaram conta da cidade de Tenochtitlán, e os espanhóis tomaram conta dessa cidade e acabaram com a cidade, certo? Mas também temos que levar em conta que se chamam os espanhóis de conquistadores cruéis. Temos que levar em conta que os astecas também eram conquistadores e também eram cruéis. Não pensem que não existem bonzinhos na guerra. Não existem bonzinhos, mocinhos e bandidos. Os espanhóis, sim, vieram, fizeram um genocídio atrás de ouro e prata, mataram muito a população indígena da Mesoamérica, certo? Os astecas, os toltecas, os zapotecas foram mortos, dizimados em busca de ouro, em busca de prata, em busca de riqueza, mas não vamos dizer que eles eram bonzinhos. Eles matavam, eles conquistavam, porque para você conquistar um grande império, né? Esse grande império você tem que conquistar, você tem que matar, você tem que subjugar os povos. Então, eles também eram povos que matavam, que subjugavam, que sacrificavam. Então, como eu disse, vamos fazer essa relação. Os espanhóis, sim, vieram, fizeram um genocídio, mas os astecas também não eram bonzinhos, eles também faziam isso com outros povos. Então, já estavam acostumados a esse tipo de batalha, certo? Então, não existe nessa guerra bonzinhos e maus, né? Existem, né, versões diferentes e uma visão que a gente tem que pensar bem, né? Que a gente tem que dialogar bem sobre isso, porque não é bem assim, né? Então, essa é o fim da civilização asteca, certo? Aí os conquistadores tomaram conta da civilização, dominaram as cidades e trouxeram a Nova Espanha para a Mesoamérica. Então, assim termina a civilização asteca, né? A partir daí, os espanhóis começam a tomar conta dessas cidades, dessa civilização. Aos poucos eles vão conquistando, e acaba virando uma Nova Espanha e terminam com a civilização asteca. Certo? Então, agora, nós vamos fazer uma pequena síntese de tudo que a gente falou até agora. Certo? Então, o que a gente falou? Nós falamos hoje, agora, nesse vídeo, a gente falou sobre a civilização asteca. Certo? Uma das que foi, né, a civilização asteca, uma das principais civilizações pré-colombianas, né? Era uma civilização bastante sofisticada, uma civilização muito importante, que fez parte da Mesoamérica, né? Que eles eram um povo guerreiro e conquistador. Conquistaram muitos povos ao redor daquela região, inclusive os maias, né? Que já estavam em decadência, mas que chegaram os astecas e atropelaram, né? Pegaram todas as cidades, dominaram. Povo muito bravo, muito conquistador territorialmente, expansivo, eles expandiam muito território, conquistavam muitos povos, né? Eles tinham, ao contrário dos maias, se nós estivéssemos fazendo um comparativo, eles tinham um poder centralizado, os maias tinham cidades-estados, os astecas tinham um poder centralizado num imperador, esse imperador que tinha o poder que emanava dos deuses, né? Montezuma, como nós tínhamos falado, foi um dos últimos imperadores que teve contato com os espanhóis. Ele foi o último imperador asteca, né? Depois de morto, acabou o império, né? Aí os conquistadores, os espanhóis, dominaram o território. Então eles tinham esse poder centralizado.
uma cidade grande, Tenochtitlan, com 400 mil habitantes, e um império de 11 milhões de habitantes, certo? Então, nós vimos também nesse vídeo que eles tinham a agricultura e o comércio como atividades econômicas, acompanhadas da caça e da pesca. Eles cultivavam os produtos, faziam artesanato, comercializavam esse artesanato, tendo como base o cacau como uma moeda de troca, né, fazendo atividades econômicas entre as cidades, né, e também caçavam e pescavam, não criavam animais, né, não praticavam pecuária, mas eles caçavam, certo? Tem a religião politeísta, basicamente com sacrifícios humanos, né, sacrificavam os prisioneiros de guerra. Então, essa religião politeísta, uma civilização teocrática, como eu falei, igualmente dos maias, porque eles absorveram essa cultura maia, né, do teocracismo, né, o líder espiritual é o líder religioso, espiritual, é o mesmo que o líder terreno, o líder do povo, o líder da sociedade. Ao mesmo tempo, um Deus, um poder emanado dos deuses, ao mesmo tempo, um rei. Certo? Eles tinham a arte, a arquitetura, a astronomia, matemática e assim como a metalurgia bem desenvolvidas. Certo? Eles tinham a metalurgia, eles praticavam, faziam muita coisa com metais. Não conheciam o ferro, como eu tinha falado, mas que, né, eles faziam essa metalurgia com cobre, bronze, principalmente ouro e prata, que era abundante nesse território, certo? E teve o seu fim, como nós falamos, com a conquista espanhola em 1521, certo? Quando chegou o nosso amigo Hernán Cortés e dizimou praticamente essa população e acabou com a população asteca atrás do seu ouro para levar para a coroa espanhola. Bom, então nós falamos hoje sobre a civilização asteca. Falamos primeiramente em outras aulas sobre como o povo chegou aqui, o povo americano, certo? Como o povo se desenvolveu aqui, o povo americano, né? Ele veio por algumas migrações. Falamos das três principais, falamos das principais civilizações, né, da Mesoamérica, que são astecas e maias. Existiram outros, como eu falei, existiram outras, e já falamos dos maias e dos astecas, que foram as duas principais civilizações mais conhecidas e que se tem mais informações sobre ela. E agora, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre as civilizações incas. Já não é mais no contexto da Mesoamérica, e sim são sociedades que fazem parte das sociedades andinas, que é ali na costa do Pacífico, né, mais na América do Sul. Já saímos da Mesoamérica e vamos para o próximo áudio, para o próximo vídeo, para sociedades da América do Sul, as sociedades andinas, que tem uma característica um pouco diferente, até devido ao seu território, certo? Que é bastante diferente, que tiveram bastante dificuldade naquele território, certo? Para construir cidades, mas também construíram um enorme império, né? Como capital do império em Cusco, certo? No Peru. E esse império se expandiu. Existem registros que pode ser que chegou até o Brasil. Existem alguns vestígios da sociedade inca no Brasil, certo? Então, até o próximo vídeo e eu deixo agora vocês. Até a próxima. Obrigado por enquanto, espero que tenham gostado.